educação, ciências. Eu converso agora com a geneticista Maiana Zatz. Maiana, boa noite. Boa noite. Bom, Maiana, nós estamos vendo um governo aí numa sucessão de cortes, que é o bloqueio de bolsas ciências. Como é que fica a pesquisa no país? Um desastre total. Nós já estávamos desesperados com o corte dos 30%. E aí vem mais essa bomba, né? Então, como é que a gente pode fazer pesquisa sem dinheiro e sem estudantes, né? Porque os alunos não vão poder se sustentar. Por exemplo, eu tenho no meu laboratório, a grande maioria dos alunos vem de outros estados, não são de São Paulo. Como é que eles podem se sustentar com uma bolsa de R$1.000 e tantos, que não é nem uma grande fortuna, em São Paulo, se não tiverem pelo menos isso, um mínimo para poderem sobreviver, né? Então não é um emprego, é realmente uma ajuda de custo. E pesquisa é uma coisa que, se você para, você não, perde o trem da pesquisa, é irreversível, né? Não é como uma casa, se diz, olha, eu vou construir um pouco e amanhã eu paro e continuo daqui um ano. A pesquisa, se você para, você realmente perde todo a pesquisa, o trem vamos dizer, perde realmente a velocidade que você precisa ter. E aí não tem como voltar atrás, né? E ficou aquela ideia, quando foi anunciado esse corte de 30%, que se pretendia fazer com que as universidades reprogramassem as despesas, mas... Exatamente. A ciência é feita dentro das universidades, né? E, na realidade, a grande parte a maior parte das pesquisas é financiada por agências de fomento, que é o CNPq. Em São Paulo nós temos a FAPESP. As universidades nos dão toda a infraestrutura para fazer a pesquisa. Mas também nos dão as bolsas para os alunos, os salários dos professores, os salários dos técnicos, e sem isso a gente não consegue fazer a pesquisa. O que está acontecendo? Está havendo uma evasão de alunos, os melhores alunos estão indo embora, estão indo para o exterior e não voltam mais. Esse que é o grande desespero. Já tinha uma fuga também, uma saída forte dos profissionais mesmo, né? Em busca de mais... Não é gasto, né? E se você não investir, nós vamos ficar para trás, nós vamos ficar a reboque do primeiro mundo, a gente vai ficar sempre dependente da tecnologia do primeiro mundo só vamos para trás. O que a gente está sentindo é que nós estamos indo para trás com uma velocidade gigantesca, né? E antes mesmo dessa questão específica relacionada às... Sim, e para nós foi surpreendente, porque quando o ministro tomou posse, ele disse que eles iam aumentar o investimento, o PIB, o valor do PIB, que era menos do que 1% para a ciência e tecnologia, enquanto nos países do primeiro mundo é 3%, ele disse, não, nós vamos lutar para aumentar a porcentagem do PIB investido em ciência e tecnologia. E está acontecendo exatamente o contrário, quer dizer, cada dia a gente vê um novo corte. E eu não sei onde é que a gente vai parar, realmente. Os alunos estão totalmente desmotivados, né? Os melhores estão recebendo ofertas para sair do país, e eu acho que isso é irreversível. É esse que é o grande problema. Eu acho que nós chegamos a um ponto onde a gente tinha ciência de primeiro mundo, poucos centros, mas a gente conseguia competir com o primeiro mundo, e eu estou vendo que isso vai desaparecer. Quer dizer, se não houver uma mudança de atitude imediata do governo, isso vai desaparecer. E o problema é quando há uma reivindicação, manifestação dos estudantes. Mas os inocentes pagam para os pecadores. É um grupo pequeno, se você for ver dentro do conjunto de alunos, a grande maioria é séria, quer estudar, quer fazer pesquisa, quer fazer um bom trabalho. E tem um grupinho de baderneiros e que esses querem chamar atenção. Então, se você puser o foco só nos baderneiros, você vai esquecer a grande maioria dos estudantes que são bons, que são sérios e que podem ser excelentes profissionais. E esses problemas relacionados à pesquisa, eles pegam várias áreas. Tem pesquisas relacionadas a... ideias de projetos que podem ter um grande impacto na saúde. De novo, a gente não sabe se vai ter verbas para conseguir tocar esses projetos. Eu queria até citar alguns desses projetos. Destruindo Tumores foi um projeto que nós começamos estudando o porquê que o vírus da Zika
estava causando microcefalia em bebês cuja mãe tinha sido exposta ao vírus durante a gravidez. E ao estudar isso, ao estudar as mães, nós vimos que o vírus, ele tem um tropismo, ele tem um direcionamento para o cérebro em informação. E existem tumores cerebrais que têm esse mesmo tipo de células que o cérebro em formação. Células que estão se dividindo muito. E aí nós tivemos a ideia de dizer, então vamos ver se o vírus da Zika destrói esses tumores do sistema nervoso. E nós vimos primeiro que no laboratório ele destruía, e depois nós injetamos em camundongos o tumor e injetamos o vírus nos camundongos. E na grande maioria dos camundongos os tumores regrediram e um terço sumiram, desapareceram completamente. Tumores e até metástases, o tumor já estava todo espalhado. Então nós estamos muito entusiasmados com essa pesquisa, a gente acredita que isso vai poder se transformar num tratamento para tumores cerebrais que hoje são letais na grande maioria das vezes, ou então deixam sequelas muito importantes. E o que você falava, não pode haver interrupção, porque você tem todo um processo até chegar à aplicação em seres humanos mesmo, né? Exatamente, então isso não pode parar e nós estamos atrás de fundos e ajuda de iniciativa privada, porque a gente realmente seria um desespero você pensar em parar um projeto como esse que pode ajudar tanto a população por causa de contingência de pesquisas, de dinheiro para pesquisa. E a questão dos porcos como doadores de órgãos? Então, a História dos Porcos é um outro projeto muito interessante. Esse a gente já tem ajuda da iniciativa privada e também da FAPESP, que é a Fundação de Amparo do Estado de São Paulo. Qual que é a ideia? Hoje, com as novas tecnologias para a gente editar genes, para a gente modificar genes, a gente pode modificar os genes dos porcos para que eles possam ser doadores de órgãos e não sejam rejeitados pelos seres humanos. Porque a gente sabe que os porcos são os que têm órgãos mais semelhantes aos seres humanos. Mas se eu fizer hoje, colocar um órgão de um porco num ser humano, ele vai ser rejeitado imediatamente. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos modificar os genes dos porcos que causam rejeição. E aí, então, eles vão poder ser transplantados para seres humanos sem serem rejeitados, né? Agora, Maiana, dá para dar a dimensão do quanto que custa manter pesquisas desse tipo nas universidades? Se você for pensar, são alguns milhões, né? Mas se você for pensar o impacto que isso vai ter na saúde, a economia que vai ser feita, né, salvando vidas, o custo é irrisório, né? Então, quando a gente ouve os desvios de bilhões, né, que a gente ouve todo dia, né, que está ocorrendo, o dinheiro, o investimento em pesquisa é ridiculamente pequeno em comparação com isso que a gente ouve de desvios. Agora, tem possibilidade de buscar esse dinheiro na iniciativa? Seria haver incentivo fiscal para as empresas que quisessem doar dinheiro para projetos. E por isso que nos Estados Unidos, por que eles doam tanto? Porque eles têm incentivo fiscal, né? Então, aqui existe uma lei que incentiva parceria público-privadas, mas só até agora de indústrias que dizem, bom, eu vou fazer uma parceria com a universidade para desenvolver um determinado produto que interessa para a indústria. O que a gente está defendendo é que qualquer pessoa, ou física ou jurídica, pudesse dar dinheiro para um projeto, independentemente de ter algum interesse nisso. Por exemplo, você diz, olha, o meu pai morreu de Alzheimer e eu gostaria que você pesquisasse a doença de Alzheimer, né? E aí a pessoa tivesse incentivo, em vez de pagar 100% por um imposto de renda, diz, olha, você pode 4%, 5% do teu imposto, você pode direcionar para algum projeto de pesquisa que você acha relevante. Então, no exterior, às vezes, chama atenção que nós temos aí os milionários que doam fortunas para pesquisa. Não é bondade, né? Eles têm essa isenção, essa vantagem do ponto de vista tributário. Exatamente, eles têm, e eu acho que precisaria ter aqui, assim como a lei da Rouanet, da cultura. Que também está sendo revista. Que está sendo revista, né? Mas eles estão dizendo, bom, nós vamos fazer um teto de 1 milhão.
Os pesquisadores com 1 milhão para um projeto, a gente faz uma festa, né? Então, se a gente pudesse ter esse tipo de incentivo, dizer, olha, por cada projeto científico a gente vai dar até 1 milhão, obviamente, projetos bem avaliados, que têm que ser acompanhados, não é para qualquer um, né? Eu acho que isso poderia fazer uma grande diferença. Agora, você pretende, Maiana, você que está na linha de frente aí dos pesquisadores... Quando eu conversei já com o ministro da Saúde, tivemos uma conversa muito positiva e eu gostaria muito de poder conversar com as pessoas que fazem essas decisões. Eu acho que eles não têm noção, né, do que está acontecendo, da importância de ciência e tecnologia, de pesquisa como um todo, né? E eu acho que seria extremamente importante que eles conversassem mais. Porque a gente vê que não tem tanta disposição assim, conselhos estão sendo eliminados, né, que era um contato direto com a sociedade em várias áreas, tem uma troca de comando nos vários órgãos. São decisões que têm que ser suprapartidárias, né? Você não pode politizar isso. São decisões de Estado e não de governo, né? Se a gente quer um Brasil desenvolvido, se a gente quer deixar um legado para as próximas gerações, eu acho que isso são decisões importantíssimas, né? E se olhar nos outros países, por exemplo, Japão, China, quando a economia vai mal, eles investem mais em ciência e tecnologia, né? Porque eles sabem que é isso que vai poder fazer a diferença. E além do resultado da pesquisa, tem a própria formação dos profissionais, não é? Eles vão trabalhar de fato em determinadas áreas, vão se especializar e isso pode garantir avanço de longo prazo ao país. Exatamente. E nós temos uma população muito inteligente. Os brasileiros, em média, são muito inteligentes, tá? E isso pode ajudar muito em criatividade, em ciência e tecnologia. Isso faz toda a diferença, né? Então, vamos investir nesses jovens, vamos investir nos cientistas, né? Porque realmente, se a gente quer um Brasil melhor, eu acho que eu não vejo outro caminho. Mesmo com falta de dinheiro, é preciso bom senso, né, Maiana? Exatamente, e não pode politizar a ciência e tecnologia, a pesquisa como um todo, né? Eu acho que isso tem que ser pensado realmente de uma maneira suprapartidária e pensar sempre em políticas de Estado e não de governo. Perfeito, nós conversamos aqui com a geneticista Maiana Zatz. Maiana, foi ótimo. Muito obrigada, uma boa noite. Boa noite, eu que agradeço pela oportunidade. Boa noite.